Com muito prazer quero cumprimentar os nossos irmãos internautas, todos os nossos irmãos sempre nos acompanhando através da internet, através do nosso canal Mel de televisão, você também que nos acompanha através da Rede Semear pelo YouTube, você que é assinante do nosso canal, e todos aqueles também que assistem pelo site da ADEF, adefeuropa.com. Deus abençoe a sua vida de forma especial, você que tem sempre acompanhado aqui os trabalhos da ADEF. Certamente o Senhor falará com você mais uma vez através da sua santa palavra. Segundas Crônicas, capítulo de número 30. Iremos falar de uma oração desconhecida. É uma série de mensagens aonde nós estamos minuciosamente falando sobre clamor, sobre oração, aonde Deus tem falado conosco através destas mensagens. Versículo de número 18, Segundas Crônicas, capítulo de número 30, versículo de número 18, 19 e 20. Todos acharam? Diz assim, versículo 18: porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, e Manassés, e Isacar, e Zebulon, e não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porém, Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. Versículo 20. E ouviu o Senhor a oração de Ezequias, e sarou o povo. Amém? Seleto povo de Deus, amantes da palavra do Senhor, falar sobre oração nos nossos dias de hoje se torna um pouco complicado, porque sabemos que a maioria dos cristãos dos nossos dias não querem saber de orar, não querem saber de buscar ao Senhor. E esta é a maior causa do sofrimento, esta é a maior causa da situação do esfriamento das igrejas, esta é a principal causa do esfriamento do povo de Deus, a falta de comunhão com Deus na oração. Quando você não ora ao Senhor, quando você não busca a Deus, você perde o relacionamento com Deus. Porque todas as vezes que você deixa de falar com alguém que é muito seu amigo, você vai perdendo o relacionamento com ele. Porque o relacionamento é diálogo, é conversa. Quando você conversa, você está dialogando. Quando você está dialogando, você está verdadeiramente falando, trocando as suas ideias com aquela pessoa que você gosta. E na verdade, quando você deixa de dialogar, você vai distanciando e vai perdendo a amizade e vai perdendo a comunhão. E o tempo vai passando e você perde também a intimidade. A mesma coisa é o povo de Deus. O povo de Deus, quando deixa de orar, quando para de orar, quando deixa de buscar a Deus,
perde a comunhão com Deus. E nós vemos que o mundo cristão, nos nossos dias de hoje, nós podemos até observar igrejas cheias, igrejas até que tem bastante pessoas, mas são pessoas que perderam a comunhão com Deus, são pessoas que perderam o relacionamento com Deus, pessoas que perderam a intimidade com Deus. E é bom que nós saibamos que quando nós perdemos a comunhão, perdemos o relacionamento, a intimidade com Deus, nós ficamos distante de Deus, ficamos separados de Deus. Embora você possa gostar de Deus, você possa ser apaixonado por Deus, você possa dizer que ama a Deus, você possa dizer que é filho de Deus e que Deus é o seu Senhor, embora você possa dizer que não está desviado do Evangelho, embora você possa dizer que não está distanciado do Evangelho porque você está perto de Deus, mas se você deixou de buscar a Deus, você perdeu a comunhão e a intimidade com Deus. E isso tem acontecido no nosso mundo de hoje. Portanto, nós viemos nesta noite e durante as próximas noites dos nossos domingos falar sobre o clamor e falar sobre a importância do clamor, a importância de orar, a importância de ter esse relacionamento com Deus, de buscar ao Senhor. E para hoje eu trazer para vocês a mensagem da qual foi lida aqui nesta noite, a oração de Ezequias. Esta oração de Ezequias é a oração desconhecida de Ezequias, porque bem sabemos e bem conhecemos a oração famosa de Ezequias. Qual é a oração famosa de Ezequias? É aquela oração que Ezequias fez quando estava doente, virou para o lado e chorou e orou, e Deus atendeu o seu clamor. Todos nós, o mundo inteiro, conhece esta oração do rei Ezequias, mas esta oração que Ezequias aqui pronunciou o Senhor, ela está escondida, é uma oração desconhecida pelo povo de Deus, mas o Senhor Jesus traz hoje para nós, dando uma demonstração de que aquilo que está escondido, ela vai se tornar notável para nós, dentro da palavra de Deus, para que sirva de bênção para o povo de Deus. Eu tenho certeza absoluta, você que clama, você que busca, você que tem vontade, você que deseja Deus, você que tem vontade de Deus, você nem sabe o que Deus pode fazer na terra, através da sua oração. E às vezes não precisamos até mesmo de orar e de falar muitas palavras, isso depende do nosso coração, da nossa alma, do nosso desejo. Quando nós falamos com Deus, o nosso coração sincero, Deus pode fazer um ribuliço tão grande, que nós nem podemos imaginar. Nesta noite eu já quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus está pronto para ouvir o seu clamor. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão tapados, para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas, para que não possam abençoar. A palavra de Deus nos disse que Ele fala através da boca do profeta Jeremias: clamas a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor nos convida a clamá-lo, o Senhor nos convida a buscá-lo, o Senhor nos convida a aproximar dele. Ele disse: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Quando nós chegamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, Deus chegará a nós também. Aleluia. Está em tempo, igreja de Cristo, de buscar ao Senhor. Nós iremos aproximar de Deus buscando
buscando ao Senhor através da oração. Nesses últimos momentos que nós estamos vivendo na terra, está tão escasso pessoas que oram, que aquelas que estão orando estão sendo privilegiadas nos céus, porque Deus está olhando para ele e está dizendo: ainda tem alguém que ora, ainda tem alguém que busca, ainda tem alguém que está buscando a minha face. Está na hora, obreiros, está na hora, igreja de Cristo, de nós abrirmos a nossa boca e começarmos a clamar ao Senhor, porque Ele vai ouvir o nosso clamor. Oh, aleluia, aleluia. Às vezes há uma preocupação. Quem sabe você que adentrou aqui nesta noite: poxa vida, hoje um culto de domingo, o pastor vem falar de oração. É isso mesmo, meu irmão. A igreja que ora não escolhe dia e nem hora para falar de oração. A gente fala de oração na madrugada, a gente fala de oração pela manhã, a gente fala de oração também à noite, às 10 da noite, quando aqui nós iremos orar, quando nós vamos orar. E nós falamos também de oração no culto de domingo à noite. Eu me atrevo a dizer para você que eu não tenho medo, aleluia, de afastar as pessoas da igreja, não. Eu quero colher as pessoas para se encostar em Deus. O meu chamado para você é para se aproximar ao Senhor. Vamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar. Vamos clamar a Deus, porque Ele está pronto para ouvir a nossa voz. Pode ser hoje, no primeiro dia da semana, neste domingo, Ele está pronto para te ouvir. Aleluia. E o interessante, pastor Ronaldo, é que, na verdade, este homem chamado Ezequias, ele não vai fazer uma oração por si mesmo, ele não vai fazer oração pela sua família, ele não vai fazer uma oração, aleluia, para que Deus venha livrar ele dos seus inimigos. Ele não vai fazer uma oração pedindo a Deus para entrar com ele na guerra, na batalha, mas a oração que ele vai fazer a Deus é pedir a Deus perdão pelo povo, aleluia. É algo que você nunca ouviu, mas vai ouvir agora, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. Muitas das vezes nós oramos e dizemos: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa as minhas transgressões, as minhas misérias, as minhas falhas, as minhas culpas. Às vezes nós sentimos tão difícil, aleluia, a nossa situação, que nós oramos a Deus pedindo perdão por nós. Mas uma coisa eu quero dizer para você: ainda é tempo de orar a Deus, pedindo a Deus perdão pela nação, porque Deus vai fazer reboliço nessa nação chamada Portugal, e está aguardando o seu povo clamar e dizer: Senhor, perdoa esta nação. Então esta é a oração esquecida, desconhecida de Ezequias. Para entendermos melhor, a Bíblia Sagrada diz que o pai de Ezequias, o rei Acaz, ele foi um rei mau, um rei perverso, um rei que não ficou na presença de Deus. O rei Acaz tinha um bom exemplo do seu pai, que serviu a Deus. O rei Acaz teve um bom exemplo do seu avô Uzias, que serviu a Deus. Mas ele não quis negócio de servir a Deus, não. Eu vou servir ao mundo, eu vou levar o povo para adorar os deuses dessa terra, eu vou levantar altares para os deuses desconhecidos. Então o rei Acaz fez a maior perversidade de que um rei possa fazer diante de Deus: levar as pessoas para adorarem outros deuses que não é o nosso Deus. É caçar encrenca com Deus, é caçar briga com Deus, aleluia. Se tem uma coisa que Deus não gosta, aleluia, é que as pessoas começam a queimar sacrifícios a outros deuses, a
adorar outros deuses. Deus não aceita isso. Deus quer que o seu povo busque somente a Ele, adore somente a Ele, reverencia somente a Ele, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus, o Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus que te escolheu, Ele é o Deus que te trouxe ao mundo, e Ele quer somente adoração para Ele, porque somente Ele é digno de louvor e de adoração. Aleluia. Então aquele rei, chamado rei Acaz, ele levanta altares. Escute, irmãos, viu, pastores? Escute, pastores. Aquele rei Acaz, sabe o que ele fez? Ele danificou a casa do Senhor. Ele quebrou o altar. Ele pegou os utensílios da casa de Deus e jogou no lixo. Ele menosprezou a casa de Deus. A Bíblia diz que depois dele fazer isso, ele fechou, trancou a porta da casa de Deus e começou a adorar outros deuses. E começou a levantar altares para outros deuses. E a fúria de Deus, a ira de Deus se acendeu contra os israelitas. A ira de Deus se levantou contra Judá. Porque aonde está a liderança que tem que governar o povo a servir a Deus, está levando o povo a servir a Mamon, a servir a Baal, a servir aos deuses dessa vida. Todo líder que está levando o povo a servir a outros deuses vai prestar conta com Deus. Porque o que nós mais estamos vendo hoje, irmãos, são os altares quebrados, destruídos. Em vez de estar adorando a Deus, está adorando a deuses. Aleluia. Em vez de Deus ser, aleluia, a estrela, em vez de Deus ser o centro, não é Deus, eles é que são as estrelas. O altar não é mais altar, o altar virou palanque, a igreja virou lugar de show, auditório de show. Mas ainda tem igreja viva na terra que está buscando a Deus com sinceridade e levando o povo a orar, a buscar, a jejuar, a fazer a vontade de Deus. A porta de Deus não pode fechar para a oração. A porta da casa de Deus não deve fechar para o jejum. A porta da casa de Deus não pode fechar para a adoração. A porta da casa de Deus não pode fechar para deixar de cultuar ao Senhor. A casa de Deus tem que estar com as portas escancaradas para o jejum, para a oração, para a congregação. É para estar aberta para o povo de Deus cultuar ao Senhor. Por isso tem crescido o número dos desigrejados. Já ouviu falar essa palavra? É até estranha para falar. Desigrejados. Essa palavra foi inventada nessa última década. O que é desigrejado? Pessoas sem igrejas, decepcionados com a igreja, decepcionados com o pastor, decepcionados com o altar, decepcionados com tudo. Na mensagem da semana passada que eu preguei sobre a oração do rei Josafá, alguém digitou lá, escreveu na mensagem e disse: pastor, eu não perco os cultos dessa igreja, eu não perco as pregações, porque a gente não ouve mais falar de oração, não ouve mais falar de santidade, não ouve mais falar de pureza, não ouve falar mais de céu, não ouve falar mais de comunhão com Deus. Porta fechada da igreja, do templo do Senhor,
para a santidade? Quantos Acazes têm se levantado? Aleluias. E a Bíblia diz que quando Ezequias vai tomar posse, está nessa conjuntura. Não tinha mais levitas, não tinha mais sacerdote, não tinha mais quem adorava, não tinha mais templo aberto, não tinha mais sacrifício, não tinha mais nada. A Bíblia Sagrada disse que Acaz pegou o ouro do templo, pegou o ouro guardado pelos seus antepassados, pegou todos os bens que tinha. E sabe o que fez? Deu para o rei da Síria, para o rei da Síria proteger Israel, para o rei da Síria proteger Judá, Jerusalém. E aí, pastor Sandro Soares, que alguns acham que o ouro e a prata pode comprar. Acha que tem e que o dinheiro pode. Seu dinheiro não é nada se você não tiver Deus. A sua prata não é nada, o seu ouro não é nada, os seus rubis não é nada. Você pode pensar em comprar uma falsa paz, uma falsa alegria, uma falsa proteção, mas será só engano. O rei da Síria recebeu todo o dinheiro, toda a prata, todo o ouro, todos os bens. E depois o rei da Síria mesmo foi lá, Deus falou, agora vocês vão lá e vai dar uma pisa neles. Vou usar vocês como meu chicote. Porque Deus, irmãos, Deus odeia o rebelde. O rebelde cai na tareia de Deus. Não adianta, mais cedo ou mais tarde, o Senhor coloca alguém para ir atrás. Então, o rei Acaz, perverso rei, sabe o que ele fazia? Filho de crente, irmão, ele colocava os seus filhos e queimava em holocausto para outros deuses, até os seus próprios filhos. Você está vendo aonde, irmãos, alguém pode chegar? Aí você diz, graças a Deus, eu não tenho coragem de pegar o meu filho e fazer isso. Será que não tem? Quantos filhos estão no altar da televisão, assistindo tudo que não presta? Quantos filhos estão sendo queimados no holocausto da internet, olhando porcaria na internet? E o pai e a mãe estão vendo tudo e queimando o seu filho para Satanás, entregando para o diabo, e está dizendo, eu não tenho coragem de fazer o que Acaz fez. Você está fazendo a mesma coisa, entregando o seu filho para outros deuses. Eu sei o que eu estou pregando. Eu sei quantos e-mails eu recebo, eu sei quantos telefonemas eu recebo, eu sei o que está acontecendo neste mundo, meu irmão. Se você está com seus olhos fechados, com seus ouvidos tapados, abre agora os olhos e os ouvidos e ouça. Não brinque de ser crente e nem brinque de servir a Deus. Sirva a Deus com sinceridade e coloca um padrão de vida diante de Deus. Coloque um padrão de excelência ao serviço do Senhor.
Qual o seu padrão de excelência? Qual o seu padrão em serviço do Senhor? Como é a sua vida ao serviço do Senhor? Aleluias. A Bíblia diz que Acais, neto de Uzias, filho de Jotão, fez todas essas perversidades. Sabe por quê? Era filho de crente. Eu vou repetir. O avô de Acaz era crente. O pai de Acaz era crente. Por que Acaz está fazendo tudo isso? É porque o pai não ensinou: meu filho, é assim e assim. Quando o papai for, é assim que é para servir o Senhor. Você vai ficar no lugar do papai. Nunca esquece de honrar o Deus Todo-Poderoso. Não vire as costas para Deus. Não se distancie de Deus. Não deixe o povo se corromper. Não deixe o povo estar estagnado, parado, sem servir a Deus. Líderes, pais, que não ensinam os seus filhos a servirem ao Senhor, quando eles crescem, a Bíblia diz que eles vão desbandear e fazer pior do que o ímpio, porque só estarão esperando uma oportunidade, ficar de maior e sair para o mundo e fazer pior do que o ímpio faz. Agora eu vou falar algo para te surpreender. A Bíblia Sagrada diz que é nessa conjuntura que o seu filho Ezequias, com 25 anos de idade, ele toma posse do pai. E a Bíblia diz que Ezequias, desde os tempos de Davi, não houve um rei como ele. Um rei que convocou os levitas, convocou os sacerdotes. Venha fazer concerto com Deus. Volte para Deus. Venha para o Senhor. Aí alguém vai dizer: pastor Robson Ferreira, como é que o senhor contradiz assim tão rápido na sua mensagem? Porque o senhor acabou de falar que Acais era um rei mau, era um rei imprestável, era um rei ruim, era um rei que não presta, é um rei que não fez a vontade de Deus, os seus pais não criaram ele como deveria. Como que o senhor está dizendo agora que o seu filho Ezequias foi um dos melhores reis de Israel? Segredos contidos dentro da palavra. E quem mandou você vir? Quando você vai ler o primeiro capítulo o primeiro versículo do capítulo 30, a Bíblia diz: e Ezequias, com 25 anos de idade, tomou posse no lugar do seu pai. Só que tem um porém: ele era filho de Abias, filho de Zacarias. Eu vou revelar para você:
Aleluia. Acais era perverso, era imprestável, mas a mulher era crente. A mulher era filha de Zacarias. A mulher era filha de homem que temia a Deus, que buscava a Deus. Então a mulher disse: meu filho, o seu pai está corrompido, o seu pai não presta, o seu pai está nessa vida, mas você não, você vai servir a Deus, você vai adorar a Deus, você vai fazer a vontade de Deus. Você tem influência, mulher. Você tem influência, mulher. Você tem influência, mulher. Versículo 1 do capítulo 29 de 2 Crônicas. E tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. O pai é perverso, não presta, leva para o mau caminho. Mas a mãe disse: não, meu filho, vem cá. Vai depender da forma que você treina o seu filho. Jefferson Kennedy, eu te treinei, meu filho. Fica de pé aí para o povo olhar para você. Olha lá para o povo. Eu te treinei, meu filho. O mundo verá o que Deus fará através da sua vida. Foi treinado para dar fruto na obra. Foi treinado com rigor, com vigor, com vigor, para honrar a Deus, para dar louvor a Deus, para exaltar a Deus, para fazer alguma coisa para Deus. Sendo treinado também. Está ali dentro da cabine. O segundo vem atrás. Treinamento. Pai, tá doendo nada, rapaz. Vambora. Tá doendo, pai. Pai, eu não aguento. Levanta, rapaz. Vamos orar. Pai, eu não consigo decorar 10 versículos por dia. Decora sim, meu filho. Vambora, rapaz. Levanta, Deus vai te usar. Deixa eu ver quem tem glória. Levante a sua mão e exalte ao Senhor, porque o Senhor está nesta casa. Aleluia. Treine o seu filho, treine o seu filho, a sua filha para ser alguém. Zacarias treinou Abia. Abia treinou Ezequias. Então Ezequias toma o poder, o pai morre e ele vai tomar posse.
Primeira coisa que ele faz, reunião. Com quem? Com o sacerdote desviado e os levitas desviados. Ah, nós só somos desigrejados. Não, vocês estão desviados, rapaz. Vem aqui. Vocês estão distanciados, estão orando? É. Quando vou dormir. Reúne. E Ezequias disse para eles: olha, vocês têm prazo. Vocês vão limpar o templo, vão purificar o templo, porque o templo é casa de oração, lugar de cultuar a Deus. A porta está fechada, vamos abrir de volta. Irmãos, eu sinto tão graça. Deus está abrindo a porta do templo para pessoas que estão aqui nesta noite, pessoas que estão lá me ouvindo pela internet. Deus está abrindo a porta do templo para você de novo. Ei levita, ei sacerdote, ei obreiro, Deus está te chamando de novo. E Deus usa hoje o profeta Ezequias, aleluia, para dizer para você: ainda há tempo de você voltar. Ezequias, 25 anos. Limpe a casa de Deus. Purifique a casa de Deus. Purifique, conserte e purifique o altar. Leia. No seu primeiro mês, ele disse: vamos buscar ao Senhor. Irmão, que coisa maravilhosa. Vamos buscar ao Senhor. Vamos dirigir a adoração para Ele. Vamos voltar a queimar incenso para Ele. Vamos voltar a fazer sacrifícios para Ele. Essa é a mensagem de Ezequias. Então a Bíblia disse que ele convoca os levitas. Depois que os levitas purificaram-se, os levitas se purificam os sacerdotes, é purificado o templo, é purificado o altar, é tudo organizado de volta para o seu lugar. Então eles chegaram para Ezequias: Ezequias, meu rei, nós já estamos purificados, sacerdotes e levitas, o templo do Senhor está purificado, o altar do Senhor está purificado e santificado. Aí Ezequias, sabe o que Ezequias faz, irmãos? Escreve um panfleto. Já ouviu falar em panfleto evangelístico? Leia que você vai ver capítulo 30, do versículo 6 por diante. Ele escreve uma carta de seu punho. E na carta ele dizia o seguinte: povo de Israel, dai a mão ao Senhor vosso Deus. Povo de Israel, voltem para Deus. Que carta linda, meu irmão. Que panfleto maravilhoso. Dai a mão ao Senhor, voltem-se para o Senhor. E ele diz: arrependam-se. E na carta ele ainda completa dizendo: abandona os seus pecados e volte para Deus. Ezequias era rei de Judá. 2 tribos, 10 tribos do norte. Sabe o que ele fez? O que nenhum outro rei teve coragem de fazer. Ele pega o panfleto
a carta. E diz: leva esta carta e vai para o reino do norte, para as outras 10 tribos, e entrega o panfleto, a carta, para cada tribo, tribo por tribo. E a carta estava escrita: volta-se para Deus, dai novamente a mão a Deus, volta para Deus, abandona os seus pecados, arrependam-se e venha para Jerusalém adorar, 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 adorar. O templo está purificado, o altar está purificado, o templo está pronto, venha para Jerusalém adorar. Agora escute, meu irmão, o versículo que nós lemos, a Bíblia disse que somente Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon atendeu o convite. Das 10 tribos, escute, olhe para cá, das 10 tribos que estavam no reino do norte, ele conquistou 4. 4 tribos aceitaram o convite de ir a Jerusalém adorar. Tinha passado anos e mais anos, anos e mais anos, dezenas de anos e mais dezenas de anos. O povo de Israel, reino do norte, não ia mais a Jerusalém, desde o tempo de Salomão, desde o tempo de Roboão, que foi quebrada a aliança entre as 12 tribos. Agora chega um rei novo, mente nova, diz: não, eu não quero que somente o meu povo aqui, somente as 2 tribos venham buscar a Deus. Eles também precisam de voltar para Deus. Eles estão desigrejados, eles estão sem igreja, está sem pastor, eles estão padecendo. E a Bíblia disse que ele mandou as cartas. Agora escute, olhe para cá. Muitos receberam e deram gargalhada. A Bíblia diz que muitos receberam e deram gargalhadas, criticaram. É Bíblia pura. Mas a Bíblia diz que essas 4 tribos aceitou o convite de ir adorar. Agora, se você é bom de matemática, são 12 tribos. 2 já estavam em Jerusalém, e agora vem mais 4. A metade do povo ele conseguiu. 50% com um só panfleto. Venha, volta para Deus, dai a mão de novo ao Senhor, arrependa. Você não sabe o que pode acontecer a qualquer hora. Deus pode tomar a metade desta nação, aleluia, para voltar para Deus. Então escute, meu irmão, eu estou pregando sobre a oração desconhecida de Ezequias. Oração desconhecida do rei Ezequias. Então essas 4 tribos foram. Só que o que acontece, irmãos? Olha só. Os sacerdotes e os levitas de Jerusalém, de Judá, tinham se purificado, tinham se limpado, se santificado. Zebulon, Efraim, Manassés, Isacar saíram de lá, da sua terra do norte, e foi para Jerusalém de qualquer jeito. E chegou lá sem se converter, sem nada, sem se purificar, sem se limpar, sem nada, e começou a comer a Páscoa. Começou a se alegrar, cantar hino, subir no altar e fazer aquele tantão de coisa que você já sabe. Voltamos
voltamos. Voltou, mas não purificou. Voltamos, mas não se arrependeu. Voltamos, mas ainda não deu a mão a Deus. Então eles alegam, come a ceia, irmão. Vocês estão entendendo ou não? Ó, ceia. Eles comem a Páscoa de qualquer jeito e de qualquer maneira, sem se santificar, sem se purificar. Quando Ezequias viu aquilo, porque imediatamente quando eles comeram, achando que já estava e que podia, eles adoeceram na hora. Uma enfermidade entrou no corpo deles. Agora eles estavam no lugar da adoração, estavam lá no monte, estavam em Jerusalém, mas doentes. E quando Ezequias viu aquilo, Ezequias levantou a mão. E aí ele faz a oração que você não conhecia. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, faça a reconciliação com eles, que tem preparado o coração para te buscar, Senhor. Ele começa a explicar a sua oração. Ele diz: Senhor, eles vieram para cá para te buscar, perdoa eles. A oração, irmãos, pedindo a Deus perdão pelo pecado, pedindo a Deus perdão pelo pecado dos outros, pela ruína dos outros. Ezequias faz esta bela oração e diz para Deus: Deus, eu te peço, reconcilia com eles. E vou te explicar isso. Sabe o que significa? Significa o seguinte: Senhor, já que eles não reconciliou com o Senhor, quebra a barreira, reconcilia o Senhor com eles. Já que eles não querem, já que eles não reconciliaram, já que eles pensam que reconcilia com eles, Senhor. Irmãos, porque duas coisas podem acontecer. Deixa eu dizer para vocês aqui, porque nós estamos clamando por essa nação. Você está clamando por essa nação. Faça a oração inteligente, a oração de Ezequias. Qual é a oração de Ezequias? Senhor, perdoa-os e reconcilia com eles. Porque até o momento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos orando e falando com o povo: reconcilia com Deus, reconcilia com o Senhor, venha reconciliar, vem para a casa de Deus, reconcilia com Deus, aceita Deus, arrepende, vem para Deus. E o povo aí. Eu alguns meses atrás, o próprio Deus, antes de eu ler isso aqui, colocou nos meus lábios a oração de Ezequias. E eu estou orando assim, pastores: Deus, o Senhor quebre a barreira e reconcilie com eles. Deus, eu te peço, perdoa-o, Senhor. Está difícil para eles quebrarem a barreira, está difícil deles chegarem ao Senhor. Chegue a eles, meu Deus, porque o Senhor é o que endurece o coração, mas o Senhor também amolece. É o teu Espírito que convence o homem do pecado. A minha oração é essa: Senhor, não foi nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. Escolhe eles também, Senhor. Escolhe eles também, Senhor.
Precisamos de orar, de clamar, não somente pelos nossos interesses pessoais. Precisamos de orar pelo interesse dos outros, compadecer dos outros, ter piedade, ter misericórdia, ter compaixão, e clamar a Deus: Deus, está difícil para eles quebrarem, porque nós vemos uma dificuldade nessa nação de Portugal, nós vemos uma dificuldade na Europa, do povo quebrar a barreira e vir até Deus. Mas uma coisa eu quero te dizer, uma coisa linda e poderosa: Deus pode fazer diferente. Deus pode ouvir o nosso clamor e fazer diferente. Deus pode descer e fazer algo novo, diferente. Deus pode manifestar a tua glória, aleluia, descer e dizer: deixa meu filho, que eles não querem ter um encontro comigo, mas eu vou ter um encontro com eles. Eu vou descer e vou escolher para mim. Oh, aleluia. A Bíblia diz, escute irmãos, que Ezequias primeiro disse ao povo na carta: dai a mão ao Senhor. É tão difícil, né, irmãos? Quando a gente fala assim: ei, levante a mão, entregue a sua vida para o Senhor. Ezequias diz: dai a mão ao Senhor, reconcilia com o Senhor, volte-se ao Senhor, volte-se para Ele, abandone os seus pecados. Aí, depois que Ezequias mandou a carta, Ezequias disse: agora eu vou orar. E a Bíblia diz, irmãos, que nesta oração de Ezequias exalta ao Senhor. Ele diz: o Senhor que é bom, faça reconciliação com Ele, que tem preparado o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, ainda que eles não estão purificados, mesmo que eles estão sujos, mesmo que eles estão impuros, Senhor, mesmo que eles estão nessa situação pecaminosa, reconcilia com eles, Senhor. Essa é a oração de Ezequias, irmãos, clamando a Deus, para Deus reconciliar com o povo, para Deus ter misericórdia do povo. Se Deus quiser quebrar, irmãos, aleluia, a separação que está entre o povo de Portugal e da Europa, com Ele Deus pode quebrar, aleluia. Há duas formas de ser quebrado isso: uma é o povo ir, mas se o povo não ir e Deus vier, será quebrada as barreiras, as correntes, e Deus dará vitória a essa nação. Aleluia. Mesmo que eles não purificaram, reconcilia, Senhor. Aí uma coisa linda que eu vejo, irmãos, poucas palavras. O versículo 20 do capítulo 30, a Bíblia diz: e ouviu Deus. E ouviu Deus o clamor, a oração de Ezequias, e curou, sarou a alma do povo. Eu creio veemente que Deus vai fazer isso nessa nação. Se coloca de pé.